mesmo saco. Mas por falar, ó, Brutinho, mas é o seguinte, claro que alguns prefeitos estão assim, mas outros estão passando por dificuldade, porque tá chovendo muito no interior do estado, viu, Brutinho? Sim, papai, Tá chovendo muito, meu amigo e minha amiga. O prefeito quer de verdade, né, rapaz? Algumas cidades estão em estado de calamidade pública. Olha aí, tem algumas imagens já aí. Já tem uma reportagem de chuvas no interior do estado. Olha aí, ó. Em Salvador, para quem mora nas áreas de risco e em locais com a drenagem das ruas precárias, quando o tempo está assim, as noites ficam mais longas. Não dorme. Não dá, que a gente fica com medo, fica em pânico, com medo de qualquer momento pode desabar, né? Em Itapuã, o volume de água alagou ruas. Em frente ao mercado popular do bairro, alguns estabelecimentos ficaram inundados. Carros estacionados ficaram ilhados. O bairro de Itapuã foi o bairro que mais recebeu chuvas, né, algo em torno de 100 milímetros, sendo que 90 milímetros num único dia. E aí a gente acaba sofrendo um pouco com os alagamentos, mas a prioridade é salvar vidas, evitar mortes. A gente enfrenta os alagamentos, mas as obras de contenção de costas, de escadarias drenantes, mais de 3 mil que nós executamos nos últimos anos, somado às áreas de urbanização de canais, é que faz com que hoje a cidade seja a cidade melhor para a gente viver. Só neste final de semana choveu em Salvador mais de 120 milímetros. O acumulado de chuva previsto para todo o mês de janeiro era de quase 80 milímetros. Em toda a Bahia, 59 cidades foram afetadas pelo temporal desde a sexta-feira. E 3 municípios decretaram situação de emergência. Uma das cidades foi Jaguaquara, no sudoeste baiano. A escadaria tomada pela água virou uma cachoeira. Os moradores tiveram dificuldades para andar nas ruas. A água chegou na altura do joelho e invadiu as lojas. Saiu dobrado, ó. Alguns bairros ficaram intransitáveis. Em outros, os motoristas que trafegavam contavam com a sorte. Esse motociclista encarou a rua alagada e saiu empurrando a moto. Ali entrou água no motor, aí já foi. Em menos de uma hora, o nível da água subiu e alagou ruas, deixando os moradores assustados. Uma pessoa ficou ferida. Minha Nossa Senhora! Todo o sudoeste do estado foi atingido pelas fortes chuvas. Em Maiquinique, uma correnteza foi formada nas ruas da cidade. Na tarde de sábado, choveu 120 milímetros, sendo 75 em apenas 3 horas. Foram 75 litros de água por metro quadrado em um curto espaço de tempo, o que dificulta o escoamento. Assim como em Jaguaquara, o prefeito de Maiquinique também decretou situação de emergência. Na mesma região, em Tororó, as ruas pareciam rios. As casas ficaram inundadas. Mais de 1.000 pessoas que estão desabrigadas e perto de 1.818 pessoas que estão desalojadas. O governo do estado, através da SUDEC, mas de toda a estrutura do estado, tem dado apoio, colocando à disposição ajuda humanitária para esses municípios, que aí vai cesta básica, colchões, cobertores. Em todo o estado, cerca de 4.000 pessoas foram afetadas pelos alagamentos. Nós temos recursos para apoiar, por exemplo, prefeituras que precisam de pagar aluguel para as pessoas que estão desalojadas ou desabrigadas, de acordo com o tempo que for preciso ficar desalojada, cestas básicas, alimentação. Falei com o ministro Valdez, ministro da Integração, que é encarregado da Defesa Civil Nacional. Falei com o ministro Rui Costa, enviei recado para o presidente, que está sob controle, mas estamos alerta. O mau tempo deve permanecer durante toda a semana na Bahia. Essa condição ela vai persistir em praticamente todas as regiões do estado e inclusive em Salvador aí pelos próximos dias. Então, início de semana em toda a Bahia segue nublado e predominantemente chuvoso. É isso aí, gente. A situação é complicadíssima. Heber Santana está aqui. Vem cá, Heber, que é o diretor-geral, né? O superintendente da Defesa Civil da Bahia. Muito obrigado pela presença, viu? Muito obrigado mesmo pela presença. Deixa eu ligar o microfone. Ô, Brutinho. Ó, esse é o homem que cuida do povo, viu? Ah, rapaz, o homem aí é sucesso! É verdade. Vem cá, fica aqui, Heber, por favor. Eu sei que o assunto é muito delicado, né? Até porque a gente está falando de vidas. Municípios que estão já em estado de emergência. Já temos quantos em estado de emergência? Boa tarde. Zé, boa tarde. Obrigado por esse espaço para estar compartilhando um pouco da situação do nosso estado e alertando as pessoas sobre o risco desse momento. Seu programa sempre fazendo a diferença e dessa vez, mais uma vez, marcando esse espaço.
Nós temos hoje 5 municípios com o decreto de situação de emergência, mas só o tempo que nós já estamos aqui, já recebemos ligação de alguns prefeitos. Ele não para ali, o telefone o tempo todo, prefeitos e deputados também. Nessa expectativa de ampliar esse decreto, pelo menos mais 4 municípios. Nossa. Esse fechamento a gente vai fazer hoje durante o dia, mas nós temos atualmente 5 municípios com decreto e pelo menos mais 4 com perspectiva de fazer o decreto de situação de emergência. É porque, às vezes, o município ou o prefeito ele não quer decretar o estado de emergência, mas quando aparece uma trovoada, uma chuva, e aí aparecem essas imagens aí, né? Coloca a tela cheia. Gente, são inundações, pessoas desabrigadas, como a reportagem falou, são 4.000 já pessoas 2.000 pessoas desabrigadas ali, desalojadas, que aí o governo do estado entra com apoio, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. A gente coloca toda a estrutura do estado profissional, essa orientação do governador Jerônimo. No domingo ele fez uma reunião ampla com todo o secretariado, porque a Defesa Civil tem condições de apoiar com ajuda humanitária, com cestas básicas, água, colchões, cobertores, kit de higiene doméstica, kit de higiene pessoal, né, a limpeza doméstica, porque as casas, como a gente pode observar, essa água entra, a água é suja, então precisa se fazer uma limpeza para evitar que doenças possam ocorrer depois desse desastre. E, além disso, você tem com a SEADES a possibilidade de aluguel social também para essas pessoas que vão ficar desabrigadas. A Secretaria de Saúde com remédios tanto para as famílias como para os postos de saúde dos municípios. Então, é toda uma estrutura do Estado que fica à disposição das famílias nesse momento que é tão desafiador para elas. Pois é, prefeitos em alerta, vereadores, lideranças, deputados. E é claro que essa ajuda humanitária que chega é pelo Estado. O governo do Estado está muito atento a isso, mas quando se decreta um estado de emergência, aí entra também o governo federal, é isso? Existe essa possibilidade também com o decreto de viabilizar recursos com o governo federal. Também reforçando essas iniciativas mais emergenciais, mas também de aspectos estruturais. Você tem algumas situações dessa que a ponte pode ser desconstruída, uma escola, habitações, e o governo federal possibilita, através da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, recursos para a reconstrução também nos municípios. Como você bem disse, os prefeitos ficam preocupados, existem restrições quando se faz o decreto de situação de emergência, e eles procuram também ser criteriosos. Eu vejo o cuidado e a atenção deles para que esse decreto seja realmente muito bem consolidado com a realidade do município, né? E quando se chega na situação realmente de precisar de ajuda, desse socorro, é que eles agem dessa forma, porque aí se cria um ambiente legal para que esse apoio possa ser dado. E qual a orientação da Defesa Civil para as pessoas, né, que estão ali, seja numa zona rural ou seja na cidade, que estão sendo afetadas, né? Qual é a orientação de vocês? As pessoas e as famílias da nossa Bahia têm muito conhecimento e sabem, inclusive, quando elas moram em alguma situação, alguma área de risco. É uma comunidade que é ribeirinha, é um morro que tem possibilidade de deslizamento de terra. Então, que essas pessoas, a qualquer sinal de risco, que elas se ponham em uma posição de segurança. Porque a gente sabe que é o patrimônio, é uma história de vida, de construir a sua casa, os seus bens. As pessoas não querem perder isso. Mas a vida é o bem mais valioso. Então, qualquer possibilidade de risco, que você saia, procure esse ambiente de segurança, obedeça às autoridades, seja a Polícia Militar, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, siga essas orientações para que a sua vida seja preservada e que a gente possa depois, né, trabalhar por essa reconstrução. Em muitos casos, a gente viu ali um motoqueiro enfrentando ali a enxurrada e, infelizmente, alguns casos de óbitos que nós temos são situações exatamente como essa. Verdade. A enxurrada está ali, em vez das pessoas se colocar numa posição de segurança, ela resolve por algum motivo enfrentar ou por uma necessidade, querendo preservar, como eu disse, o seu bem, mas acaba colocando sua vida em risco. A gente estava, antes do programa, falando que está chovendo muito pelo litoral norte ali, né? Existe essa possibilidade? Tem alguns municípios que já estão atentos, estão entrando em contato com vocês. O que é que os prefeitos também, muitos prefeitos, vereadores que estão assistindo o Brasil, gente, podem fazer? Eles ligam diretamente para a Defesa Civil, para tentar uma ajuda humanitária, é isso? Como é? Não, sem dúvidas. Nós estamos com todo o estado em alerta. Você tem uma grande parte do estado com alerta laranja, que é o alerta intermediário. E você tem uma outra parte, que é justamente essa parte do litoral norte e o extremo sul, com alerta amarelo.
que é o alerta mais ameno, mas como nós temos já um acumulado de chuvas, o solo já está encharcado, o nível dos rios já estão elevados, mesmo a chuva mais fraca oferece risco à população. Os prefeitos podem contar com a Defesa Civil, tanto para dar orientações, encaminhamentos para que esse decreto, por exemplo, possa ser feito, então todo o apoio técnico que a Defesa Civil do Estado possa colocar à disposição e também para estar recebendo orientações de como interagir com essas outras secretarias. Às vezes não é o caso, Luziel, de fazer um decreto de situação de emergência, mas você teve um acesso a uma comunidade que ficou impedido por causa da lama, então faz esse encaminhamento conosco, a gente utiliza da CEINFRA, que vai lá com essa estrutura, permite que a comunidade possa ter o seu acesso liberado. A gente vai fazendo esse trabalho em conjunto, como eu disse, por todo o Estado, para melhor servir a população nesse momento de tantos desafios. É isso, ó, Heber Santana está aqui. Gente, não para. O governo do Estado não está parando, a Defesa Civil também não está parando. O objetivo é salvar vidas. E, infelizmente, ainda tem uma perspectiva de mais chuvas aí, principalmente nessas regiões, né, Heber? Sem dúvida, a gente deve ter, Uziel, chuvas aí pelo menos até sexta-feira. A expectativa é que depois de sexta-feira comece a amenizar isso, então a gente tem que ficar muito atento nesses próximos dias. Estamos na quarta, né? Então temos aí pelo menos 2 dias de chuvas e, como eu disse, mesmo as chuvas mais fracas, nesse acumulado, elas oferecem risco. Liga para o 199, gente. 193, o número dos bombeiros. 93 também dos bombeiros, né? Gente, todo cuidado nesse momento é com a vida. Temos que preservar as vidas. Heber, parabéns.